Sejam muito bem-vindos ao SexyCast. Estamos aqui em mais um episódio onde eu tô trazendo um convidado que tem uma jornada que vai servir de inspiração pra vocês. O que eu quero com esse espaço? Que vocês aprendam, que vocês entendam como que as pessoas fazem as escolhas de vida delas, sejam pessoais ou profissionais, e para que vocês se inspirem, para de repente sair dessa conversa e fazer uma mudança na sua vida que você precisa. E hoje o meu convidado, ele é um ator que em 15 anos de carreira já esteve em mais de 60 projetos de cinema, teatro e televisão. Isso com certeza é uma marca invejável para os atores da sua geração. Na TV Globo ele se destacou nas novelas Alto Astral, Haja Coração e, para minha alegria, para minha sorte, nós trabalhamos juntos na série O Negócio da HBO. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, Gabriel Godoy. Gente, que abertura e que responsabilidade. Jornada e inspiração foram duas palavras que eu falei, uou! Mas eu achei que você ia falar já esteve em mais de 60 projetos. Isso... Querido. 45 são TCC de faculdade. Não, mentira. Aqui, ó, Gabriel Godoy, mais de 60 trabalhos no currículo. A minha primeira pergunta é, você se considera um ator de sucesso? O que é sucesso pra você? Já sabia que iam ter questões muito profundas. E eu amo programas assim. E por isso que eu vim. Olha, eu tô aprendendo muito a valorizar a minha jornada. Então, sim, eu acho que tem um sucesso. Mas eu vou falar de um sucesso muito pessoal e íntimo, não esse sucesso do que a mídia fala, ou do que o jornal fala, ou do que a internet fala. Você tá me fazendo essa pergunta e eu tô olhando para trás, lembrando quando eu larguei o jornalismo, decidi ser ator, aí fui para uma faculdade de artes cênicas, comecei a fazer muito teatro infantil, fazer teatro cabeção, e aí começar a trabalhar, e aí hoje aqui com quase 40 anos... numa sequência de trabalhos que estão me dando uma segurança financeira, que estão me dando um aterramento que tanto gosto por ser um capricorniano que nem você. Então, assim, me faz refletir que existe um sucesso pessoal. Eu acho que eu vou falar assim, um sucesso pessoal, e eu acho importante reconhecer isso do que ficar falando, não, imagina, tem, sabe? Mas a gente gosta de subir a montanha, né? E acho que eu tenho vontade de subir mais, porém sempre cuidando do meu lado pessoa física. Porque isso também para mim é quase um mantra. Eu cuido da minha pessoa física para dar conta da jurídica. Eu acho que tem isso ainda, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, que eu dou conta dentro dessa profissão que é o show business, o entretenimento? Porque é uma profissão, odeio ficar considerando ela mais especial que as outras. Sou contra isso. Acho que toda profissão é fundamental, é especial, mas a gente tem essa coisa da exposição, né? Então eu tento... cuidar dos meus limites, acho que é isso, para dar conta dessa jornada e continuar subindo essa montanha, sabe? Você se considera um ator empreendedor? Quais os projetos hoje do Godoy que ele é o idealizador do projeto? Olha, eu me considero porque eu sempre fui muito inquieto nesse sentido, e mesmo, de novo, olhando para trás, assim, desde a época que eu estava na EAD, que era uma faculdade muito focada, né, no teatro, né, a gente tinha aula de vídeo ali, mas assim, aquilo ali nem falava-se tanto. Eu já tinha a minha câmera, eu já editava no Final Cut, depois no Premiere, eu já criava os meus curtinhas, então eu sempre gostei de empreender, assim como grupos de teatro também, sempre querer ter grupo de teatro. Mesma coisa, né, se você é ator, e aí você vê que não tem trabalho, ou você fica angustiado, ou você entra em movimento pra gente poder... eu acho que a gente tem que entender que ser artista não é só estar na TV e estar no teatro. Você é um exemplo pra mim, né? Olha onde a gente tá aqui. Você é uma artista e agora você tem uma vertente que é apresentar um podcast. Então eu acho que a gente tem que diversificar. Acho que essa é uma boa palavra, diversificar possibilidade de trabalho. E o dia que você entender que ser artista não é só estar na TV, mas você pode ser professor, você pode trabalhar no mercado corporativo, você pode trabalhar com improviso, pode trabalhar com teatro, você pode trabalhar com dança, pode trabalhar com circo. Agora, não é fácil, né? Exato, eu acho que tem uma questão Dentro também... do nosso meio, eu tô falando, não é fácil. Tem sim essa mentalidade empreendedora que cada vez mais... eu, principalmente, estou tentando trazer para o mundo artístico, onde, como tu mesmo falou, existe uma separação do que é CPF e do que é CNPJ. E desde o primeiro momento que um ator começa, ele faz uma empresa para poder dar nota pro trabalho. Exato. Então, assim, tu já tem que ter essa separação, assim como existe uma separação entre a arte que eu tenho de atuar, de saber atuar, mas todas as estratégias que eu preciso pensar para estar atuando. E aí é que a gente começa a ter essa separação e entender que se eu achar que só aprender atuação vai me levar a algum lugar, eu
provavelmente com a maturidade você já entendeu que não é só isso, né? Não, exatamente. É porque eu acho que assim, se a gente pensar só no atuar, no que eu tô chamando do teatro, no palco e na câmera, cara, a chance de frustração é tão grande. Agora, se você entender que você pode ser um comunicador e aí estar em outros lugares, é buscar prazer dentro do ofício do artista. Entendeu? Sim. É buscar prazer. Eu, por exemplo, tenho prazer de estar aqui. Eu, por exemplo, eu gosto muito de programa, por isso que eu vim, eu tenho problema também de ir em programa que é muito rápido, eu não gosto, porque eu gosto de desenvolver um raciocínio. E o seu programa é uma troca que a gente consegue se expressar enquanto comunicador. Sim, Né? tem tempo para isso. Tem tempo para isso. Né? E isso me dá prazer. Então, acho que você tem que... Eu, quando dava aula de teatro para empresa, era uma coisa que me dava muito prazer. Porque eu tinha um processo onde eu acompanhava uma transformação daqueles executivos que no primeiro dia é... Opa! Ô, meu querido. Tudo bem? Como vai? E no último dia era um abraço. Aí você fala, nossa, olha... Nossa, que legal você falar isso, porque eu tava entrevistando a Fefa Moreira, e aí ela trabalha como mentora para empresários, mas ela é uma artista, e... É engraçado, né? Mas ela é uma artista, porque realmente... É isso, a gente automaticamente separa essas duas coisas. Mas um dos mentorados dela sei lá, se chama Ícaro alguma coisa. E eles estavam pensando, quem é o Ícaro? Aí foram pra mitologia, encontraram o Ícaro, de repente criou uma logo com asas, e ela falou, no final ele tá assim, porra, é isso, eu sou asas. E aí tu fala... Olha o que ela emprestou pra ele, porque provavelmente um cara que vem de uma jornada no mundo empreendedor, empresário, ali na caixinha, é esse o lugar. É um lugar que muitas vezes é um imaginário criativo muito pobre, um mundo interno muito pobre. Pobre que eu quero trazer no sentido de... Quando a gente cresce, por exemplo, num palco, e a gente sabe que a gente pode criar qualquer história e ser qualquer pessoa... Tu realmente acredita num poder que tu tem. Sim. De co-criar com o universo. Eu acho que também tem uma coisa. Também dentro da nossa profissão de artista tem várias formações. A nossa, que tenho quase certeza que é parecida, que é a do teatro, tem uma coisa que é muito louca, né? Porque assim, por exemplo, eu fiz jornalismo. Eu ia pra faculdade, eu tinha que sentar na carteira, ficar lá vendo o professor. E ó que eu amo jornalismo. Mas eu achava chato uma hora. Aí você vai pra faculdade de teatro... O professor fala, vamos deitar no chão e sentir a coluna. Agora se coloquem em dupla e vamos fazer uma massagem. Nesse lugar eu sou muito apaixonado pela nossa profissão. É uma educação da sensibilidade. Cara, do toque, do olhar. Lembra, para um de frente pro outro, vamos se olhar no olho, observa o corpo do outro. Jogo de confiança, fecha o olho, se joga pra trás. Sim! Cara, é muito legal isso. Isso te dá uma bagagem, que é uma bagagem que tá dentro do teu corpo. Exato. E aí, quando você, por exemplo, vai mentorar, eu mesmo aqui dentro da comunidade vou mentorar um empresário, e de repente acontece isso que aconteceu com a Fefa, que é tu emprestar pra pessoa algo sobre ela. E de repente ele tá pensando no Ícaro, não o Ícaro, mas o Ícaro da mitologia. Ele tá pensando que ele é um cara que tem asas, então tu empresta algo que é sobre ele. E isso eu acho que é tu expandir um mundo interno, tu aprofundar uma sensibilidade, e aí tu começa a entender que tu tem um conhecimento artístico, que é um conhecimento que o mundo precisa, né? Sim, que tem muitas pessoas que não têm o privilégio de ter tido aquela educação, né? Eu acho que a gente estuda... A gente está estudando, a gente está sempre cuidando do nosso lado humano, né? Não tem nossa profissão... Está sempre se pesquisando, né? Ali não tem o que fazer, a gente está pesquisando o outro. Se eu tiver que fazer um dia um apresentador de podcast, eu vou estar te observando, olha como ela segura, olha que legal. Nossa, legal, talvez usar uma gola alta para apresentar. Isso é interessante. Chique, a gente está sempre... Então tem um lugar... Esse lado eu acho muito especial. E não querendo, de novo, achar mais especial que as outras profissões. Mas eu falo, cara, é muito foda a nossa profissão, assim, é muito incrível. Agora tá cheio de gente também que não vê isso. Hoje em dia você pega... Né, entrando num assunto um pouco polêmico, mas os artistas que se formaram na internet, essas pessoas que de repente viraram atores, eles nunca ficaram 3 minutos abraçando uma pessoa e respirando junto para sentir o coração do outro. Não teve isso. Aí vai para um outro lugar também um pouco mais... É difícil as palavras, né? Mas talvez um pouco mais superficial, né? Sim. Vou pegar esse gancho, eu não vou nem fazer a pergunta que eu ia fazer. Tá, vem. Porque na nossa época... pensando assim que somos contemporâneos, mais ou menos, mas existia muito um preconceito de que ator que faz comercial e novela não é um ator de verdade. Uhum. E aos poucos a gente foi entendendo que existe uma arte que é provocativa e existe uma arte dentro do entretenimento. Uhum. E que todos são atores. Uns com formação de tablado, de palco, outros com formação televisiva. A gente teve aqui, inclusive, a Regiane Alves, que faz teatro, mas que parte do processo dela de ser atriz tá na televisão. Uhum.
Mas esse preconceito de ser um produto, né? Ah, você virou um produto, você é vendido pro capitalismo. Você provavelmente viveu Nossa, isso. muito. Hoje, a gente está, depois dessa revolução, da quarta revolução industrial, da era da tecnologia, a gente está vivendo uma nova profissão, que é o influenciador. E hoje, por exemplo, um ator, ele pode fazer sketches no Instagram. Ele pode, de fato, pegar aquele canal de comunicação e colocar o seu talento, Ele a é sua dono da arte ali. emissora, ele é dono da emissora e ele cuida da programação dele. Esse é um lado muito bom, assim. Exato. Mas ainda existe um preconceito com esse lugar de até onde esse artista é um artista. Aí a minha pergunta é, até onde a gente pode... Quais são os critérios que colocam um artista num lugar raso, superficial ou num lugar profundo? Por isso que eu falei que tem que tomar muito cuidado quando eu falei superficial, porque eu também não gosto de ficar no time criticando os influenciadores, porque eu gosto de ter respeito e entender que sim, é uma nova fase, um novo ofício que existe aí, né? Agora, eu acho que qual que é o limite? Eu acho que é uma questão muito também pessoal da sua responsabilidade enquanto comunicador. Porque tá cheio de gente que veio do teatro que também não tem um comprometimento ou uma responsabilidade ou uma empatia de um olhar macro para o mundo, tô falando, hein? Não tô falando só dentro da classe. Eu acho que a classe cabeçuda é uma classe muito preconceituosa entre eles. Então o teatro cabeção tem preconceito do teatro Broadway. O teatro Broadway tem preconceito com não sei o quê. E o ator de novela das 9 tem preconceito com o ator de novela das 7. E a gente vai segregando. E vai perdendo, né? Eu acho que força entre a classe e perdendo o compromisso magro que é você cuidar de você, querido. Você é artista de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é quantos seguidores você tem. É como você olha o mundo, é como você olha o outro. Eu acredito muito mais nisso. Não importa se você tá na TV, não importa se você tem 300 mil... Quantas pessoas têm não sei quantos milhões de seguidores e não fala bom dia pro porteiro? Então, mas eu acho que tá na nossa mão agora também esse querer também ser influenciador. O que acontece que eu acho que deixa a gente um pouco revoltado e talvez inquieto é que, falando de números, hoje um influenciador que talvez tenha 16 anos, 17 anos, tenha muito menos tempo de carreira que a gente, ou que começou ontem e deu certo rapidamente, que também faz parte, né, sem julgamento, ele ganha em 2 posts que ele posta, ele vai ganhar talvez o valor que você vai ganhar numa série que você fica gravando 4 meses. Tem um valor ali, assim, surreal, entendeu? Tá muito inflacionado. E aí você fala, caraca, cara, é sério que a pessoa posta uma foto e ganha 60 mil reais, e ganha 80 mil reais, 100 mil reais? E sim, é uma realidade. Agora, qual que é o preço de você virar influenciador hoje? É isso que eu fico questionando e não tenho a resposta, tá? Me parece que o preço é o excesso de exposição. Mas aí eu dou conta. E a minha vida pessoal? Uhum. Eu acho que tem um lugar... eu já fui muito preconceituosa. Fiz um TCC que se chama, na Faculdade de Sociologia, uma nova profissão surgindo, os influenciadores no século XXI. Então, assim como se sonhava em ser atriz, bailarino, astronauta, hoje as crianças está dentro do imaginário deles, adultos, ser influenciador. Então, eu já fui a pessoa que tive preconceito, hoje eu entendo que é de fato uma profissão. Sim. E assim como eu nunca questionei o valor dos cachês dos jogadores de futebol em relação a isso, Boa. eu acho que tem um lugar que a gente precisa lidar com o ressentimento. E aí eu vou falar muito assim, aqui no Sex Canvas a gente fala muito nós somos humanos, mas nós somos animais. E no final das contas, eu fico ressentida, assim, de ver uma menina de 17 anos ser uma puta influenciadora com a cada post de 60 mil. E eu penso, meu Deus, mas me disseram pra eu fazer faculdade. Mas me disseram pra... Então, assim, há um ressentimento que a gente, todos os dias nas mentorias, tem que lidar com a inveja. Ponto. Sim. E é isso. Só que esse ressentimento e essa inveja não pode, eu acho que... enviesar o teu pensamento crítico em relação ao mundo. E não te travar também, né? É isso. Tu é capaz de estar nesse novo mundo? Sim. Não sou capaz? Não sou e não quero. É que eu acho, na minha opinião, que também transcende a inveja. Eu acho que também tem um questionamento, que é o que você falou, o futebol, eu que sou viciado no futebol, é a mesma coisa. Tá certo esses valores, pessoal? Que eu nem invejo o Cristiano Ronaldo. Só pra entender, tá certo o salário mínimo tá esse valor? E você tá ganhando isso? Sim. Então eu acho que tem... O meu questionamento, eu acho que com certeza a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento, com a inveja, mas também eu fico abismado com esses valores, entendeu? A gente não vai equalizar
Da onde vem tanto dinheiro? A gente sabe que numa série desses streamings, elas são gigantescas, tem muitos milhões de dólares e o nosso cachê fica baixo ali também, que é um questionamento quando a gente tá ganhando. Eu acho que tu tá Então, trazendo assim, uma visão realmente política do entendimento se estamos buscando igualdade. Quando eu vejo muita diferença, eu estranho. É mais isso, entendeu? Não é só... Mas eu acho que o sentimento da inveja, com certeza, e do ressentimento, a gente tem que ficar atento. Por isso que eu também tô tentando parar de julgar o influenciador e entender que é uma nova profissão e tá na minha mão se eu quero fazer parte desse jogo ou não, entendeu? E eu acho que separar também, quando tu tá fazendo um pensamento crítico, que é com relação a, por exemplo, um emburrecimento, né? Por exemplo, a China não tem o TikTok, mas ela é a dona do TikTok. Alguma informação que eu li esses tempos nesse lugar que pode estar errada. Então também não vou aqui fazer proliferar fake news. Mas eu gostei de um pensamento que foi... Os caras criaram a geração TikTok, mas eles falaram, aqui no meu país eu não quero uma geração que não produz. Uma geração emburrecida pela dancinha. E a dancinha é ótimo, porque eu também acho que existe uma educação do corpo e da dança, que tudo bem que não é só isso, mas que a gente não tinha antes. Sim. Se a pessoa não fosse para uma aula de dança. Sim. Então, eu acho que existe todos os prós e contras, né? Mas existe também a importância de se fazer um pensamento crítico político com relação ao que a gente está vendo. Porque eu acho que é muito... Isso que você falou, esse emburrecimento, eu também tento não sofrer com isso e tento não julgar, mas eu fico incomodado quando eu vejo um conteúdo que é sério, que teve uma entrevista, sei lá, do Clayton no Provoca, que vai ter 50 mil visualizações e a pessoa que fez uma dancinha tem 4 milhões. Isso me incomoda, tá? Porque parece que a gente também... É aquela coisa, você posta a sua peça de teatro, você tem 10 curtidas. Você posta uma foto sem camisa, você tem 100 mil. Mas sabe por que Mas incomoda? jogar esse game é muito louco, entendeu? É muito complexo. Eu acho que incomoda, Godoy, porque a gente está de frente com a realidade animal do humano. Uhum. E é muito ruim a gente se dar conta que no final das contas, tem até um autor, eu fui assistir, tu conhece o Eric Lenatti, né, o diretor? Sim. Ele tá com uma peça agora, que enfim, não sei quando que a gente vai postar esse episódio, mas Money, 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 alguma coisa assim. É o de um autor que fala que tudo se resume a fama, poder e sexo. Uhum. E que é sobre isso, assim, tu vai e vai no fundo daquela relação, é tipo, ou tu tá aqui, ou tu tá se relacionando por fama, por dinheiro ou por sexo. É, na verdade, uma crítica que ele faz, mas que ele também faz sentido. Mas faz sentido. E aí, a gente aqui fala muito sobre id, ego e superego, do Freud. E id é é nossa faceta mais animal, que quer transar, que quer comer, que quer dormir, que quer dinheiro, que quer ser reconhecido. Então... Quando a gente chegou, por exemplo, nos 7 pecados capitais, a igreja lá atrás já tinha dado uma pista dizendo assim, mano, tem 7 coisas que você tem uma tendência a se viciar. Você é um animal, cuidado com essas 7 coisas. Só que é isso. A gente também tá de frente, esse emburrecimento, também eu acho que tem a ver a gente olhando e falando assim, as pessoas veem esse vídeo porque é gostoso ver. Porque as pessoas têm vontade de transar. Ou a vontade, a porn food, né? Que nem a gente falava. A gente fez uma série que é It's Not Porn, It's HBO. Então, esse lugar também de tipo, eu vou assistir uma série onde eu vou aprender marketing, negócios, e porra, vai ser gostoso demais. E aí eu acho que nesse sentido a gente acaba negando um pouco a nossa natureza animal. É que eu sempre acho um negócio, adoro debater o negócio porque fizemos o negócio, mas assim, por exemplo, vamos falar um pouco dessa parte sexual, né? Essa sexualização que está acontecendo, por exemplo, na nossa área, nos filmes e nas séries. É impressionante como tudo agora está sendo muito sexual. Tem, né? Inclusive um estilo no audiovisual agora que são séries focadas nesse lugar. Nesse lugar. A gente não vê todas, a Netflix, a HBO, a Amazon, não param de lançar tudo com muito sexual, e são os nossos corpos, né, de atores que estão lá. E nós fizemos uma série muito sensual em um outro momento até que nem tinha... Pioneira, não tinha né? isso. Tá, eu acho que o sexo faz parte da indústria, adorei esse exemplo que você falou do livro, realmente o ser humano está sempre atrás disso, né? Só que, eu acho que o negócio, principalmente as 2 primeiras temporadas, a gente consegue, né, nas 3 primeiras temporadas, consegue ter uma história, um roteiro bom, onde você coloca ali, você vai, né, transitando com o sexo. O que está acontecendo agora, eu, por exemplo, fico... É só sexo e não tem história. E aí, quando eu vejo uma série nacional, por exemplo, que lança, que tem muito sexo
E aí colocam lá, primeiro lugar no mundo, viva o cinema nacional. Só que assim, gente, é óbvio que tá em primeiro lugar no mundo. É o Xvideos. Gente, isso só tem sexo. E aí você vai ver, história não tem história. É tudo performático. É tudo performático. Agora, é isso. A gente também tá... É o capitalismo selvagem atrás do dinheiro. O que dá dinheiro é sexo. Então a galera fica aí. Só que a provocação que eu faço é, aí pra nossa área, o quanto que a gente tá ali exposto. Porque quem tá exposto somos nós atores. Os nossos corpos estão fazendo parte de uma manobra capitalista. E aí você acha que tá... eu tô aqui fazendo uma série no streaming. Você é só um pedaço de carne, sendo vendido. Entendeu? Agora, é isso, eu tô em contradição, porque eu já fiz muito. Eu só tô agora propondo pra gente refletir. Qual é o limite? Imagina, e pra você chegar nessa provocação, o teu corpo de homem é um corpo bem menos exposto que o nosso corpo. Exatamente. Se for fazer isso agora, então, assim, é o tipo de coisa que, assim, se você chegou nesse lugar, imagina como nós, mulheres, chegamos... Hoje, pra mim, ontem, inclusive, eu vi um filme, aquele Love, que a primeira cena é um casal se masturbando e ele gozando. Sim, que tem usado na câmera. Isso. Cara, eu falei, nossa, fazia tempo que eu não vi um pau no cinema, sabe? Tipo, obrigada, porque... Do Gaspar Noé, não é? Do Gaspar Noé. Então, são lugares... A HBO passou por esse processo também ao longo das temporadas, até com Game of Thrones também, quando a Emilia Clarke falou, gente, por que só os meus peitos aparecem? Por que só o meu corpo... Cadê no frontal masculino? Cadê o no frontal masculino? Eu me lembro do Michel, do dia que o Michel chegou pra mim e falou, vamos fazer o primeiro no frontal brasileiro, e a eletrificação dele de vaidade, e eu também naquele lugar de pertencimento, porque a gente tá ali fazendo e falando, cara, eu quero entregar aquilo que você gostaria muito. Mas eu segurei, liguei pra minha empresária, falei, o que tu acha? Aí entramos numa negociação de é dinheiro, é sobre dinheiro. Nossa, olha pra onde vai, né? E é isso. E é isso. E aí, envolve muita coisa. E aí, de repente, você começa a entender as origens, os primórdios das prostitutas, né? E do entendimento de eu estar aqui negociando meu no frontal com a HBO. Olha que louco. E, de repente, falar, mas será que é sobre o dinheiro? Será que tem um dinheiro que vai me pagar? Ou será que eu quero lidar com isso, porque você é a primeira também. Ninguém disse sim até agora. E por que ninguém disse sim? E eu lembro até por ser muito rápido, eu ter que tomar a decisão muito rápido. Isso é terrível, né? Eu respirar... Que também é um equívoco, né? Isso tem que ser pensado antes, né? E aí eu tô fazendo uma série agora que tem na HBO, que tem muita cena de sexo, mas foi muito conversado, foi muito respeitoso, foi tudo muito... E aí você... Porque também tem isso, né? Tem que ter história também. Porque eu acho que são duas discussões. Eu acho que uma é o quanto a gente está exposto em corpos, né, ali. Mas assim, se não tem história nenhuma, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu tô beirando a pornografia quase, né? Sim. Agora, se a HBO, por exemplo, que você falou que tem muita cena de sexo, realmente tem. Mas, cara, ela tem como é que fala? Um cuidado dramatúrgico. Tô tentando defender também, porque assim, realmente, todos, a gente tá falando também das nossas referências de atores, todos também lá fora fizeram muitas cenas de sexo, mas tem né, o Game of Thrones eu acho que é um excelente exemplo, mas olha o questionamento que ela traz, porque realmente esse questionamento, ele também ele abre uma janela que a gente pode ficar 3 horas aqui falando também. Sim, né? Até porque eu acho que a pergunta que a gente mais escutou do público geral foi, mas e as cenas de sexo? É de verdade? Como é que foi? É verdade? E a história vai por água abaixo. Exato. Né? E aí você se dá conta que a gente tá de frente com o nosso humano mais animal. E aí você tem que explicar, não, isso é uma coreografia, tem tapa-sexo, existe um cuidado de uma equipe muito reduzida. E de fato, quando você para e pensa, sobe aqui, dá play. Então, 3 segundos, gozou, acabou. Ok, acabou. Não tem nada menos... Eu acho que a gravação de uma cena de sexo não tem nada mais broxante. E dependendo de quem tá por trás, e no nosso caso a gente tinha muito respeito, né, da Júlia e do Michel, era muito rápido e muito dinâmico. Mas só uma observação disso que é legal de falar, que você falou, 15 segundos, 20 segundos. Cara, se você pegar agora os lançamentos, é 1 minuto e meio de cena de sexo. É 1 minuto de cena de sexo. Isso é muito tempo, Aline. Isso é muito tempo. Não, você pegar, tem 40 segundos já é muito. Antigamente, a gente via uma cena que abre e já dá um fade out e deixa o espectador imaginar. Agora, a gente está abrindo e deixando ali explícito uma performance gigantesca. E eu vejo muitas vezes os players, não sei se você já viu publicidade dos players, sem dar nome a eles, mas você sabe quais são, porque são os mesmos sempre. Tem divulgação
dos filmes que eu vejo que o player posta, assim, minuto 3.5, minuto 17.4, minuto 35.40. É tipo, nem veja o filme, vá direto para a cena de sexo. Foda. Isso é uma coisa que você fala, é sério que a gente vai lidar assim com... Aí, arte esquece, né? Roteiro, a gente já... O que tá acontecendo? O que tá virando essa indústria? Eu sei que ela é superficial muitas vezes, mas, meu Deus, uou! Sim. Acho que existe os... Até pra chegar num lugar do que a gente estava falando, que é... Existe, ainda que estejamos numa indústria, ainda que estejamos falando de um entretenimento que gira em torno do lucro, precisamos ter um pensamento crítico sobre os limites éticos do que estamos construindo a nível de população, de cultura, de... É sobre isso, então, estamos indo para esse lugar, queremos ir para esse lugar, porque eu acho que a ditadura da grana, que é essa ditadura que esse autor que me interessou muito, tudo é sobre ou dinheiro, ou fama, ou sexo. Uhum. Não acho que ele acha que o ser humano vive em torno dessas três coisas, mas essas três coisas têm um poder enorme. Enorme. E a gente precisa estar atento para quando a gente vendeu a nossa alma. E tem alguém lá em cima que tá falando assim, uau, não para de fazer isso que você tá gerando muito dinheiro. E aí, se você for entrar em valores, quanto que você tá ganhando também para estar tão exposto? E nem acho que é sobre ganhar mais para se expor mais. Não acho que é sobre isso. Eu acho que aí é talvez até romântico, mas assim... Pô, pra ter isso, vamos contar uma história. Eu vi um filme francês, tá no Movie, que chama Passagem, que tem uma cena de sexo muito longa, inclusive. Mas o filme é lindo. Pra chegar nessa cena, tem todo um caminho. Não é só performático. E acho que eu fico um pouco até de dó de nós atores, porque daí a gente acha que tá trabalhando no streaming e se posta. Tô no próximo filme da HBO, da Netflix, isso aqui, mas você tá ali a serviço do quê, entendeu? E quem deveria e pode barrar isso, ou pode questionar, ou pode abrir um debate sobre isso, somos nós atores, que são os nossos corpos, né? Sim. Que estão ali. E por isso que eu acredito que por mais que haja ciladas nessa nova era da comunicação do Instagram, ela também é muito libertadora, ela prende, mas ela também te coloca num lugar um pouquinho mais ativo, porque a verdade é, antes eu só podia dizer, olha mãe, eu tô na Globo, olha mãe, eu tô no SBT, olha mãe, eu tô na Record. Agora eu posso dizer, olha pai, eu tô na HBO, olha pai, eu tô na Netflix, né, na Amazon. Exato. Mas tem algo na autonomia do teu canal de comunicação que talvez a gente possa criticar o nível baixo de falta de conteúdo de história. Que promove uma reflexão, que pode mudar uma sociedade, que pode provocar uma sociedade, que pode fazer uma sociedade pensar politicamente. Eu acho que a nível de luta, é mais fácil eu pegar o meu Instagram, que esse foi um movimento que eu fiz e tô fazendo, que é mais fácil eu pegar um Instagram pra tentar letrar as pessoas desse lugar do que eu tentar chegar na Netflix ou tentar chegar na HBO e falar, vamos tentar mudar o modus operandi de como essa empresa funciona. Não tem como, né? Então, é isso. Como a gente, a partir do nosso micro mundo, a gente vai chegar no macro. E para ocupar lugares de poder alto, é só colocando pessoas com essa mentalidade lá. E aí é tipo, vamos fazer essa roda... É muito difícil, né? Porque capitalismo é selvagem, né? Como é que eu faço hoje? Por exemplo, os streamings, a gente tá na mão dos gringos, né? Então, assim, tem muita gente acima lá. Então... É uma luta muito complexa, mas eu acho que a gente tem que falar sobre, pensar sobre. Sim. Mas é muito complexo. De saco pra mala. A era dos contratos vitalícios na televisão acabou. Ninguém é mais exclusivo. É possível, hoje em dia, o termo estabilidade financeira fazer parte da vida do artista? Isso é uma preocupação pra você? É que, na verdade, eu nunca tive contrato longo. Talvez por sermos capricornianos, eu sempre fui muito atento a isso. Entendeu? Aliás, aí eu acho que é isso. O que falta nessa faculdade que no começo do programa a gente estava elogiando, essa faculdade que faz a gente deitar e fazer massagem, que faz a gente se olhar no olho, que faz a gente se abraçar, que faz a gente ficar horas debatendo uma performance. O que falta nessa faculdade... É uma educação empreendedora das artes. Aliás, talvez, o que falta no ensino médio, antes de eu sair e escolher a profissão que eu quero fazer, no ensino médio é eu já ter uma educação financeira. Talvez o que falta é isso. Só que eu me alertei cedo para isso. Porque isso é uma coisa que me dá muito medo. Eu quero viver bem, entendeu? Eu quero ter comer bem, poder viajar, ter uma estabilidade. Eu gosto da estabilidade. E para isso eu sempre tive uma responsabilidade financeira. E isso é
cuidado mesmo. E também, assim, longe ali, né, de ter experiência, mas eu fui estudar também um pouquinho, sabe? Qual que é a melhor forma? Como é que eu faço meu dinheiro render? Porque o contrato longo, ele é uma delícia, mas são poucos que tiveram. Agora, quando eu vejo algum ator que ficou 40, 50 anos que fala que tá sem grana, eu falo, querido, não é possível. Como você não tem dinheiro? Você estava 40 anos contratado. Sim. Né? Porque realmente é muito difícil. Porque aqui a gente soma quantias, né? É o dinheiro da série, com o dinheiro da locução, com o dinheiro da publicidade, com o dinheiro do teatro, a gente, para você se manter. Então, você já buscou fontes de renda paralelas por conta dessa instabilidade? Como que tu faz hoje o Godoy, qual é o quebra-cabeça que você faz? Então, eu nunca tive a opção B, que é tipo, já sempre penso de ser o ator empresário, né? Eu vou abrir um restaurante, eu vou ter alguma coisa além da profissão de ator. Não, o que eu sempre tive, não sei se sorte ou organização, é juntar. Cada trabalho que eu faço, entendeu? Eu vou lá e me organizo, eu não saio gastando, entendeu? Então, e também viver de acordo com a realidade que estou. Agora, por exemplo, estou querendo mudar de casa, mas eu vou aluguel, porque me falaram que ainda dinheiro bom é dinheiro guardado, né? Ficar investindo, né? Comprando imóvel. Não sei se é verdade isso, vocês que trabalham Eu comprei um imóvel, vamos conversar, eu quero saber o que teu consultor me falaram, financeiro. deixa o dinheiro rendendo que é melhor. Com rendimento você aluga. Será? Então, eu acho que, na verdade, é mais essa responsabilidade de viver de acordo com a realidade que você está. Porque qual que é o perigo da nossa profissão, eu acho? A gente pega um trabalho numa HBO, numa Globo, e aí você ganha um montante que você não está acostumado a ganhar. E aí você, durante 4 meses da série, ou durante 8 meses da novela, você vive um padrão de vida, você fala, uau! Eu tô rica! Eu sou rica! Eu tô ganhando. Só que aquilo vai acabar. E quando acaba, a chance de você cair numa deprê, a chance de você ter gastado tudo, a chance de você não ter esse cuidado, né, ali é gigantesca. Então eu não vou cair nessa cilada. A minha mãe, eu fui fazer um filme na Argentina, ganhei em dólar, eu gritei, estou rica, estou cheia de dinheiro, plata. Minha mãe assim, filha, tenta guardar o dinheiro, né? Eu, não, mãe, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou fazer um mochilão sozinha pela Patagônia. Ela, não, filha, não, depois dos 30 eu começo a pensar nisso. Aí agora eu tô com 32 assim... entendi. Mas tem que ter essa liberdade também, eu acho. Graças à minha terapia que eu não largo, quando eu me separei o ano passado, que eu tive que, né, dar uma mudança na minha vida, girar minha vida toda, ela falou, cara, se dê presentes, hein? Senão seu dinheiro tá guardado, e aí? Então, saiba que o se dar presente também te gera prazeres, que te gera mais trabalho. Sim. É tudo muito... É que a gente tem medo, né? A gente é medroso, os atores. A gente é frila. Então, você fica com medo de gastar, porque você não sabe quando vai ter o trabalho. Sim. Tem várias pessoas que falam, vem, Gabi, pra você já tá rolando. Já tá fluindo, cara. Eu ainda não consigo. Porque eu acho que quem trabalha como freela tem que lidar com essa instabilidade. E aí tu precisa criar um estofo emocional para lidar com isso e precisa criar uma organização financeira em cima disso, mas ainda assim algo que te cria um bem-estar. Né? Porque também não dá pra te pirar nesse lugar da estabilidade, não dá pra te guardar de um jeito absurdo e de repente você tá ali em torno daquele dinheirinho que você conseguiu guardar. Então, realmente tem uma justa adequação. Equilíbrio, né? De o quanto eu posso gastar, o quanto eu não posso. Hoje é dia de poder... iFood, não. É um pouco Ou esse lugar. o famoso diversificar, que também é uma palavra que a galera do mercado financeiro adora, que é você diversificar. Você vai pegar X do seu salário, você vai colocar numa aplicação onde você não vai mexer durante um ano, você vai pegar Y do seu salário e você vai colocar nos prazeres, que é uma aplicação que é só prazer, que é para viagem, comer fora. Né? Você vai pegar uma aplicação ali que é só para o seu aluguel. Sabe, de você tentar diversificar e aí você colocar tudo. Porque tem gente que guarda dinheiro, deixa tudo num lugar e aí não consegue... Fica tudo parado ali, né? Você olhando para sua carreira hoje, você consegue identificar momentos claros de transição, onde você subiu de nível, deu um salto, seja a nível financeiro ou a nível de fama ou de atuação? Eu acho que a gente... Interessante essa pergunta, eu nunca tinha pensado, mas pensando os pontos aqui, de inflexão do roteiro. Eu acho que, sabe qual é a minha sensação? Que a minha reflexão, ela vem depois da transição, óbvio. Não agora, nossa, estou numa transição, uau. Não, eu acho que passa ali um tempo e fala, nossa, eu acho que eu andei no tabuleiro. Andei no tabuleiro. Mas eu acho que esse medo que eu falo da falta de trabalho e da falta de dinheiro também sempre me fizeram ter uma atenção. E aí, às vezes, eu nem comemoro. E aí eu tô aprendendo também a comemorar e talvez eu volto para a primeira pergunta que você me fez sobre o sucesso, de ser mais bondoso comigo e falar, sim, tá caminhando, né? Mas tem as transições, sim.
Eu acho que as transições, eu acho que o negócio é uma transição, né? Por exemplo, eu fiz um filme, meu primeiro longa-metragem que eu fiz na vida, que foi com a Ju Schalke e com o Vitor Mendes, são os três, de protagonista, em 2009. Ali, em 2009. Eu voltei a fazer cinema em 2017. Tô falando longa, tá? Cinema. Olha o hiato. Aí esse ano agora, esse ano foi atípico, 2023. Porque no meio do ano eu lancei 7 coisas ao mesmo tempo. Sabe, eu lancei tipo 3 filmes, 3 séries, e aí no Instagram parecia que eu era uma grande celebridade famosa que não para de trabalhar. Sim, eu tenho trabalhado bastante, mas a nossa profissão tem isso, você lança depois de anos. Mas olha esse ato. Aí agora que eu tô fazendo cinema mais, eu falo, nossa... E eu lembro de ficar assim, porra, não faço cinema, cara. Fiz um de protagonista em 2009, depois nunca mais me chamaram. O que eu sinto que eu acho que eu virei opção. Hoje eu sou uma opção, entendeu? Pensam em mim. Sim. Porque eu acho que é foda quando você tem que ficar falando, pô, lembra de mim, lembra de mim. Uhum. Então... E como você acha que conquistou esse lugar na cabeça dos diretores, dos produtores de elenco? Como você conquistou esse lugar de identidade? Ou se hoje você pudesse dizer que, já que eu sou uma opção, as pessoas pensam no Godoy. Por que as pessoas pensam no Godoy? Eu acho que o principal pra mim é você ser um bom profissional. Então você ir embora de um trabalho, e aí tô falando independente do, cara, que ator, arrasou, gênio. Não é sobre isso, eu acho que é sobre ser uma pessoa, um bom profissional, que é entregar da melhor forma possível o seu trabalho como ator, é você ser um bom companheiro de set, você colaborar com a produção que muitas vezes é caótica. Isso eu acho que ajuda, nós que somos atores, produtores, a gente consegue ter mais empatia num set caótico. Porque a indústria também criou muitos monstros. Mitos. Que é da diva e do divo, que sempre nunca ouviram não. E cadê minha água, cadê meu café, cadê meu camarim? Eu preciso ir embora. Não, a gente consegue ter um lugar... Cara, essa produção tá bem ferrada. Deixa eu tentar ajudar eles aqui. E também sem passarem por cima de você, né? Sim. Então, acho que o primeiro talvez é ser um bom colega, um bom profissional. E quando eu gosto da imagem do povo, que tem aquela tinta. Você vai embora e deixa aquela tinta. Sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque... Agora, a outra eu acho que também é entregar, né? Vou tentar me gabar um pouquinho. Acho que é entregar um bom trabalho. Quando você vai fazer um trabalho, pô, você funcionar naquele trabalho. Agora, eu, por exemplo, tenho um momento que tem uma divisão que foi muito consciente na minha carreira, que é quando eu quero sair da comédia um pouco. E isso foi uma estratégia mesmo, junto com o meu escritório, com a minha empresária, que é de falar não para alguns trabalhos cômicos para conseguirem me enxergar também em trabalhos dramáticos. Então, teve uma construção consciente. Porque tem muita coisa que a gente nem percebe, né? Quando veio, você já estava sendo uma referência de masculino, comédia, e você falou, não quero só ocupar esse lugar. Não quero só ocupar espaço, talvez eu poderia estar mais rico, porque a comédia realmente hoje ela monetiza muito, né? Os meus colegas do stand-up, de comédia, que vão pro Multishow e fazem aqueles sitcoms também, é uma possibilidade e te gera muito uma parte financeira melhor. Só que eu também falei, pô, eu queria ser opção para fazer um drama, uma série policial, e fluiu, rolou. Consegui fazer alguns trabalhos dramáticos o ano passado, e que me fizeram agora voltar pra comédia com estofo de... com mais tranquilidade. Mas continuo em movimento, em termos de estratégia. Agora eu vou fazer uma comédia, mas assim, pô, quero que me olhem de outro jeito. A gente sempre quer, né? Eu quero te olhar como, pô, podcaster, atriz, produtora, empreendedora. E aí aquela frase clichê, você está onde você se coloca. Então tente se colocar de um jeito pra pessoa te olhar assim também, né? Sim. No que o Gabriel Godoy acreditava no início da carreira que ele não acredita mais? Olha, eu acho que do começo da minha carreira eu fui um pouco o que todo ator de teatro que é essa coisa do ser chato e ver peça e criticar e julgar tudo e falar isso é ruim. O caprica critica que existe dentro de nós. Não, e a gente adora, né? Porque a gente também é treinado assim nas faculdades de teatro pra você ser muito... isso é ruim. Mas eu acho que o que eu não acredito mais é que eu tirei um pouco esse romantismo. E olha que eu vou tentar formular aqui um raciocínio sem perder o romantismo. Eu não tenho mais o romantismo do ser artista, hippie, e não sei o que eu já fui, sabe? Porque eu quero ter uma vida legal, quero ter uma estabilidade. Então hoje eu olho mais para a nossa profissão mais corporativo, entendeu? Então eu tento tomar cuidado com as minhas euforias. Quando eu pego um trabalho, eu acho que eu trabalho aquela palavrinha clichê, uma gratidão interna, pô, gratidão, mas eu não falo,
Eu vejo até hoje, tem gente que fala, cara, se eu pegar esse trabalho, vai mudar a minha vida. E não é sobre um trabalho, é sobre uma jornada, né? Então, acho que é muito mais sobre isso. Então, aí é a escadinha, entendeu? Então, eu não romantismo mais. Mas, ao mesmo tempo, quero ser romântico. A nossa profissão é sensível, é sutil. Que interessante tu falar isso, porque eu passei no ano passado, por um processo de seleção muito longo pra Xuxa. E eu fui, assim, fiquei ali numa finaleira e eu tive que resgatar, porque eu já tinha um tempo, eu fui uma pessoa que me deslumbrei. Quando eu peguei o negócio, eu era muito nova, tinha 25. Então, teve um lugar assim, ai, Bahamas, ai, o mundo, ai, Argentina. Foi um lugar nós éramos talentos da HBO. É muito legal. E a gente ainda viveu um resquício, porque eu acho que agora tá um pouco mais popularizado os nossos trabalhos em streaming. Mas era uma época que era um lugar do tipo, gente, HBO tá fazendo Game of Thrones. E eu tô depois de Game of Thrones, ou antes. Então, esse deslumbramento, essa romantização que eu acho que a gente tem no início da carreira, é algo que a gente vai desmistificando. Mas eu acho que não só no início, hein? Eu acho que essa reflexão que você tá fazendo, eu acho que é justamente isso, esse deslumbramento. Ele volta a acontecer. O tempo todo. E se você não tem um cuidado, você vive uma vida deslumbrado. Eu acho que o maior problema é acreditar. É. Quem acredita na fama... Mas olha que foda, porque eu já tava vacinada desse lugar. E aí, de repente, eu fico num processo de criação ainda mais quando é uma biografia, cara, é a Xuxa, porra. É tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É só eu acreditar. Então, eu fui tentando resgatar a criança que acredita que aquilo vai mudar a vida dela. Nossa, quanta terapia eu precisei fazer nesse ano quando não rolou. Porque foi esse lugar esse trabalho vai mudar minha vida. E até, sabe, de eu falar com o diretor de elenco, falar com a minha empresária, precisar de algumas ligações, de falar, por que não sou eu? Só me explica por que não sou eu. E de a minha empresária falar, Aline, isso é só mais uma coisa, isso é só mais um papel. Virão outros. Desapega e sai desse lugar romântico de que esse é o trabalho que vai mudar a sua vida. Porque tem pessoas que mudaram a vida com o trabalho. Tem, mas eu acho acho muito romântico. A gente sabe que é minoria. É querer falar do jogador de futebol que vai pra Europa. Fica rico, mas você pegar quantos numa comunidade ali começaram a jogar bola, tentaram dividir, 200 foi um. Então eu acho que esse deslumbramento eu acho também perigoso. Agora, eu acho que se você falou da criança, do acreditar, o que eu tenho feito quanto exercício quando eu vou pro set, quando eu vou gravar, aí eu sou essa criança. Visualizar, imaginar isso. Caraca, mas quando eu vou embora de lá, também, de novo, tratar como uma empresa. Pô, obrigado, pessoal, até amanhã. Sim. Terminei meu trabalho, bati meu cartão e vou embora. Porque senão é isso. Eu vejo que as pessoas, E tem esse lugar que você falou da HBO, que eu fico lembrando, é muito legal, né? É isso que você falou, você ganha roupa, você ganha viagem, e você tem motorista. Você é visto como um talento. Você é visto como um talento. Aliás, eles usam esse nome, esse termo até hoje, o talento, né? Então, só que é muito perigoso, porque aquilo vai acabar. Eu me vi no começo do ano, terminando uma novela da Globo, o Mar do Sertão, e eu adoro trabalhar na Globo. Eu acho o Projac muito bonito, eu acho que é a nossa Hollywood, né? Aqueles estúdios. Aí, meu último dia de gravação ia entregar o crachá, porque acabou. Obrigado, tchau, tchau, queridão. E aí eu fui, justamente essa conversa que eu tenho o tempo todo com o meu ego, sabe? Aí eu tava saindo do Projac, assim, e falei, cara, tomara que eu volte logo, viu? Gosto muito daqui. Obrigado. Sim. Sabe? Sim. Aquela gratidão, porque também eu fico muito irritado com meus amigos de teatro, que eu conheço, amigos e colegas de teatro que vão fazer novela, e aí na gravação da novela, ali ficam falando, nossa, não vejo a hora de acabar isso aqui. Nossa, não vejo a hora de voltar pro teatro. Eu falei, pô, cara. Sim. Valoriza cada coisinha da sua jornada. E pode parecer clichê, mas é sobre isso. E é feio estar cuspindo no prato que tá comendo. E no fundo você queria estar aqui, agora tá fingindo que não quer. Você tá bancando descolado, sabe? Não temos mais tempo pra isso. É uma coisa que a gente fala pros nossos alunos. Às vezes a gente passa aquele vídeo do Snoop Dogg, que ele vai receber o prêmio, ele fala... E eu agradeço a mim, e eu quero agradecer a mim, e também quero ainda agradecer a mim. E esse lugar de tipo, cara, tudo bem, a gente agradece a um monte de gente, mas também sai desse lugar de que tu não sabe que foi tu que batalhou por cada pedacinho da tua conquista. Pô, se valoriza nesse lugar. Mas é a conversa com o ego constante. Isso que a gente tá falando de mudar a vida, pra mim é muito mais. Esse trabalho não vai mudar a minha vida, esse trabalho está mudando a minha vida. Tem uma diferença, né?
Esse trabalho vai mudar a minha vida. Esse trabalho tá mudando a minha vida. Sim. Né? É um movimento. Acho que essa percepção, e até para quem não é ator ou atriz, é essa percepção da jornada mesmo, né? Do entendimento assim, esse aqui é o negócio da minha vida, esse aqui é o meu projeto. Não, depois disso, minha família vai reconhecer que eu sou um bom profissional e que eu dei certo na vida. Tudo que é esse lugar, a vida não é isso. Ela não é um quadro, ela não é uma pintura. Ela é realmente um processo. E é um processo cíclico, onde tu tem desafios a cada ciclo e, de repente, esse projeto vai ser ótimo, vai mudar muitas coisas, outras não vai mudar. Se fracassar, o fracasso vai te ajudar também, porque o fracasso sempre ajuda, que também é importante, né? Eu recebi aqui o Márcio Libar, que ele é um palhaço, e ele trabalha muito com empresários também. E eu falo assim, mas a arte do palhaço não é a arte de perder? E ele falou, sim, mas as pessoas querem aprender a arte de perder? Ele, não, mas uma certeza na vida é a morte e a outra é que você vai perder. Maravilhoso. E depois que você perder, você vai precisar de alguém para te ajudar a aceitar que você perdeu. Vamos voltar pro teste da Xuxa, que você acabou de falar. É esse o lugar. Como destrutura, gente, um não, né? E a gente escolhe uma profissão que toda vez você vai ter não. Sim. Então, E tu por isso que... Sim, eu tenho que lidar com esse lugar. E eu acho que quando tu começou a entrevista, tu falou muito sobre esse lugar nosso da exposição, né? Só que não é só uma exposição... Porque muita gente hoje vive o medo da exposição no Instagram. Então, uma grande chave que eu preciso mudar na cabeça de, às vezes, um empreendedor eu vendo sutiãs, eu tenho meu canal de comunicação e eu preciso colocar a minha cara para vender os meus sutiãs. E a pessoa tem medo dessa exposição, porque ela tem medo de ser julgada, porque vai ter vergonha do que as pessoas vão pensar. Então, a gente tá falando que, na nossa profissão, a gente tá muito acostumado com a exposição. Uhum. E hoje, o mundo tá percebendo que se expor não é uma coisa fácil. E não é uma coisa simples. Tem um preço. Tem um preço. Hoje, olha o que eu tava vendo hoje, antes de vir pra cá, que engraçado. A Angélica fez 50 anos, né? E aí a Globoplay fez uma série dela, inclusive ela, idealização dela e do Chico Felitti, que eu adoro, da Mulher da Casa Abandonada, os podcasts geniais. Também. E aí o primeiro episódio era ela, a Maísa, a Sandy e a Fernanda, que era a Miriam Souza. Essa galera cresceu nesse... Se expondo. Se expondo. E eu falo, gente, eu não tenho condições, assim... Mas preciso também. Exato. Então, aí você fica numa conversa constante com você, porque você precisa. Agora, tem uma imagem que eu fiz na minha terapia que eu gosto, que está me ajudando muito a lidar com isso, que é, vamos falar, chamar a exposição do show business. Para mim, é um país que eu visito. Eu sou turista, eu não sou morador. Isso tem me ajudado muito. Porque eu, Gabriel, é a minha estrutura, tá? Eu, com a minha sensibilidade, eu fui entendendo que eu não dou conta. Eu tenho amigos que... Por exemplo, uma referência pra mim que eu amo, sou apaixonado, o Porchat. O Porchat dá conta demais. O Porchat, ele tem estrutura emocional pra ser o Fábio Porchat, é por isso que ele é. Ele aguenta, entendeu? Ele tá lá e... Godoy, tu tocou no ponto que eu queria tocar, que é esse. Não é só uma exposição de dar a cara ou visitar o show business. É uma exposição emocional. Porque no momento em que eu recebi o não, ou no momento que eu fui rejeitada, não tô falando desse trabalho. Eu revivo todos os nãos, todas as rejeições. Eu vou até lá o pai biológico, sabe umas coisas assim? Exato, você volta pro útero. Exato, assim, você fala assim, cara, eles não me querem. Por que eu não sou boa o suficiente pra eles não me quererem? E tu te fragiliza muito, infantilmente até. Não, e desestrutura todo um processo que você tá fazendo pra estruturar. Isso que tá... Você não se sente burra depois? Eu me sinto muito burra. Eu falo, eu vou cair de novo nessa... vergonha, cara. Você vai cair nessa cilada, Gabriel? Você sabe que você vai tomar não. A minha empresária... Pô, você tá com 40 anos, cara. A minha empresária, ela é inclusive irmã da Xuxa. Da Xuxa não, da Angélica. Tá. E aí, ela fala assim, Aline... Mas Aline, sabe? De novo, sabe? A gente já não falou sobre isso. Mas é isso, porque tem um emocional que às vezes tu não consegue controlar da rejeição. É que sabe o que eu acho a diferença do corporativo tradicional, não sei como é que a gente poderia chamar, a pessoa faz uma entrevista de trabalho e se ela passar, talvez ela fique... Meu pai tá há 45 anos numa empresa. Ou seja, ele foi aprovado uma vez e está 45 anos. A gente tem que ficar sendo aprovado toda hora e isso deixa a gente muito cansado também. Sim, todo tempo tu tem que pensar como o mundo vai me querer. Como eu faço o mundo me querer. É muito angustiante. Muito angustiante, muito. Você tem a possibilidade de se comunicar diretamente com 168 mil pessoas no seu Instagram.
O que você tem escolhido compartilhar com eles? Bom, como eu já dividi com você, para mim é uma crise ainda. Eu falo que a minha persona influenciadora ainda não está definida, ela está em construção. Inclusive vejo muitos colegas, às vezes, da nossa geração, acelerando esse processo, e aí eu vejo muita gente se violentando, eu falo, pô, essa pessoa não queria estar postando isso, ela só está tentando jogar o jogo, aí eu falo, porra, não tem nada a ver, porque é um processo que demora, né? Porque é uma nova carreira. O que hoje eu tenho feito no Instagram, que eu percebi que está funcionando para mim, mas não me monetiza nada, mas me faz girar e não abandonar ele ou não deixar ele fechado, é a questão de filmes e séries, e virar um Instagram de dicas de séries e filmes, que aí eu conecto a minha profissão e a minha paixão. E espero, em breve, fazer isso monetizar, porque eu vejo que os streamings estão fazendo isso agora, né? Toda vez que vai lançar uma série, vai lançar um filme, eles contratam um número X de influenciadores e dão uma verba para lançar os filmes, tanto nacionais quanto internacionais. Eu até falei, nossa, pô, ia amar. Ainda não consegui. Tô à disposição, hein? Quer lançar, Netflix? Manda jobs. Manda pra mim. Então, assim, eu acho que esse é um caminho legal. Tenho muita dificuldade, Aline, de falar. De abrir a câmera e falar que nem você tem habilidade. Eu tenho muita dificuldade ainda, não sei. Tenho uma timidez. Louco, eu não sou tímido, mas eu tenho uma timidez ali de falar, pessoal, queria falar sobre o tema X. Ainda não consegui ter essa habilidade de falar, eu sou mais da foto. E se eu abro o vídeo, é uma piadinha. Olha, eu acho que você tem que contratar uma mentoria minha. Corta. Porque eu acho que a gente pode, em 10 sessões, resolver isso. Mas a questão é que eu não sei se eu quero. Esse é o problema. Mas eu acho, assim, que te escutando, tu tem alguns monstros, sabe? Vários. Dá pra ver que, tipo, tem vários monstros que tu tem o monstro de, meu Deus, vou virar um produto. Tem o monstro de, tô passando vergonha. Tem o monstro do, até mesmo estabilidade, o medo... E também de alguma maneira isso começar a impactar no teu trabalho como ator, isso ser ruim, esse é um outro monstro. O julgamento dos outros, tipo, não vou me chamar como ator porque eu vou virar um influenciador. A gente faz uma piada, eu e o Madison, a gente faz uma piada muito boa. O que será que o Kleber Mendonça tá pensando? Desse vídeo, desse Reels. O que ele tá pensando desse Stories? Esses tempos eu fiz uma crítica ao filme do Hugo Prato e pensei, só espero que o Hugo Prato não esteja vendo, entendeu? Porque eu tô criticando o trabalho dele. Mas e aí? E agora, inclusive nessa tua estratégia, eu fico pensando, quando a HBO ou a Netflix te pagarem, você não vai poder falar mal, né? Sem dúvida. E aí entra, né? Por isso que a gente tá falando, por isso que quando a gente entra num debate desse, você tem que deixar tudo com uma reflexão macro. Exato, porque você fala... É um problema mercadológico, não é o problema da Netflix ou da HBO ou da Amazon, é mercadológico. Exato. Até isso, a gente tá fazendo uma crítica a quem paga as nossas contas. Mas eu acho que isso tá tudo certo, porque temos que fazer. Qualquer empresa, sabe, seja qual for, a gente debate. Pô, essa empresa aqui, precisamos melhorar, vai. Galera, né, os funcionários vão se juntar. Pessoal, vamos tentar mudar? Sim, vamos não tentar tá bom falar? isso. Então, eu acho que é muito mais nesse lugar que a gente tem que debater o nosso mercado, né? Esse debate que a gente tá fazendo dos cachês, né? Que é um absurdo, o tempo que a gente fica preso em contrato, a gente vende uma alma. Você faz uma série... Eu já fiz uma série, você também, você faz uma série, sei lá, fez uma série na Fox Premium, que passou na Globoplay e passou na Amazon. Eu não ganhei nada nessa venda. Alguém ganhou? Sim. Fiz uma série agora também há pouco tempo que estava passando na Band. Alguém ganhou? Não ganhei nada. Então esses debates, a gente não está falando... Como a gente está falando de empresas que são muito grandes, eu não vejo problema em a gente entrar em debate com isso. Não é o... Cuidado com o Mauro, o chefe. Ninguém sabe quem é o chefe da... Então, o Brasil... né? Imagina quem é o Brasil da Netflix, o Brasil da Amazon, da HBO. A gente tem que estar em constante debate sobre isso. Falando nesse debate, você acompanhou a greve dos atores e roteiristas de Hollywood. Como é que isso reverberou por aqui, no Brasil? Porra nenhuma, tá ligado? Mas é aquela hora que você fala o que aconteceu. Mas é difícil pra mudar pra gente aqui, né? Porque a gente tá muito fudido aqui, né? Eu vejo que é uma classe muito fudida. Eu até brinco que eu sou classe média do nosso meio, porque ou parece que assim, nosso meio ou você tá fudido ou você tá muito bem. Parece que não tem um meio termo, né? Eu me considero meio termo. Porque é isso, uma greve você precisa de todo mundo, só que aí todo mundo precisa pagar a conta. Como é que você vai falar pra pessoa parar de fazer? Se a gente parar pra pensar, que agora foi o que você falou, abriu muito mais os streams, mas antes a gente tá preso à Record, com a igreja, e os nossos questionamentos sobre a igreja. Por isso que eu respeito muito todos os meus colegas que trabalham na Record, porque a gente precisa trabalhar, mas eu sei que a gente tem muitos questionamentos sobre isso.
ficamos debatendo aqui a parte sexual dos streamings. É a mesma coisa, tem muitas questões. Agora, como é que para? Eu não sei, é uma pergunta. Como é que para? Você precisa parar. Pra você parar, você tem que estar bem de grana, bem tranquilo, entendeu? Eu não sei. Agora, respondendo, gerou muita reflexão. Excelente, debatemos, colocamos, né? Eu vi muitos grupos, eu estou em grupos, assim, de sindicato, pessoal debatendo. A gente já tentou, né, aquela vez também provocar a questão do self-test. A gente está aí debatendo, só que a gente não consegue parar, é a minha sensação. Que a gente vai fazendo greve em movimento. E não é greve, a gente vai fazendo manifestações em movimento. Porque se eu parar... Mas você sente que no Brasil a gente tem uma comunidade artística organizada a ponto de fazer uma paralisação? Não, eu acho que tem, eu acho que não tem, eu acho que a gente estamos buscando essa organização, eu vejo muitas pessoas que estão à frente disso, gostaria de ter energia, disposição e conhecimento para estar, mas sempre me coloquei à disposição. Mas eu acho também, Aline, que tem um outro problema que eu acho que a gente, voltando ao que eu também já falei, que é muito segregado. Eu acho que a gente julga muito também aqui, e por isso que a gente tem medo de se expor na rede social. Porque parece que tem a galera cool, tem a galera comercial, tem a galera da Broadway, tem a galera do, entendeu? Do digital. E parece que a gente não se ajuda muito, entendeu? Eu já ouvi de diretor assim, pô, sério que você vai ficar fazendo novela das 7? Sabe? Aí você fala, pô, mas eu quero fazer novela das 7 e também quero trabalhar com você depois. Ah, mas é que isso não é arte, né? Então a gente também tá num lugar... Por isso que essa piada do Kleber Mendonça é boa, né? Sim. O que será que o Kleber vai pensar? Né? Eu já vi vários atores que estão estabilizados e que são extremamente cools, que eu amo, que eu admiro, sem citar nomes, que chegam lá no Roda Viva, por exemplo, uma entrevista específica que me chamou muita atenção, dessa figura que é uma referência para mim, e falou, eu sou contra o Instagram. Acho uma grande bobagem. Tento falar para meus filhos não perderem muito tempo com isso. Agora, querido, você que está estabilizado, que é uma grande estrela, que está milionário, você sabia que 90% da classe artística brasileira tá precisando fazer isso também para estar no game? E tá ganhando dinheiro nesse lugar e não em outros lugares. Ou não ganhando e tentando entrar, eu falei, se violentando, tentando entrar no jogo. Porque assim, Aline, sinceramente, se eu tivesse a vida muito estabilizada, meu Instagram seria só para minha família. Claro. Fechado. Um álbum de fotos. Um álbum de fotos e vídeo para vocês ficarem rindo e matando a saudade. Mas não é essa que é a questão. Eu acho que geralmente quando a gente vê essa segregação na classe artística, a gente também vê o recorte social da classe artística. E eu acho que um dos pontos que a gente sempre fala aqui é a pessoa chega lá em cima, tá estabilizada e aí é Deus, ou no caso muitos dos empresários, né, ou essa coisa meio não, foi Deus, foi eu acreditar na família. É do tipo, não, sabe? No dia a dia, pra se chegar no lugar que você tá, ou realmente você é herdeiro, ou realmente tu teve que fazer escolhas, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas eu acho que tem uma limpeza em relação ao preconceito das áreas, principalmente da classe artística, para que a gente possa chegar a um nível de olhar pro teu trabalho e entender as escolhas que você fez, ou até perceber que tu nem teve tantas escolhas assim, que tu foi aceitando o que tinha que aceitar e respeitar esse lugar. E não achar que você só vai ficar nesse lugar, que você pode ir pra outro lugar. Para de julgar, porque eu acho que esse é o grande... É isso que eu falei, não tem que ficar julgando quem faz Record, quem faz Globo, quem faz novela das 7, quem faz novela das 9, quem tá fazendo teatro da Broadway. A gente tem que falar, cara, que legal que você tá em movimento. Legal que você tá trabalhando, E essa transformação de postura é uma coisa que serve pra todo mundo na nossa comunidade. Porque eu acho que parte dos nossos medos, e principalmente pra quem tem mais medo, e aí eu falo pra ti também, quem tem mais medo de estar naquele lugar é quem tem mais um julgador dentro. É quem mais... Tu sabe qual é a crítica que você não gostaria de ter. Então, você habita essa visualização. Então, um dos processos que a gente passa aqui é... Primeiro, vamos listar tudo que o Godoy... As piores coisas dos piores haters do Godoy. Vamos fazer uma lista, vamos habitar e visualizar esse lugar? Ah, tu é só um ator de comédia. Ai, vem na boa. Eu posso aqui, vamos fazer uma lista de todas as coisas que eu imagino que estejam na tua cabeça e tu vai te defrontar com elas. E tu vai, tipo assim, puta que pariu, seria horrível. Imagina ser cancelado por causa disso. Medo do cancelamento. Exato, aí tu respira, olha pra esses monstros e agora fala assim, agora vocês podem ir embora. Porque tu começa a ver que tu vai parar de... Porque é um pouco o que a gente faz com o outro também. Um pouco. No nosso, a gente... Óbvio. Lá no nosso travesseiro a gente faz. E aí, quando tu começa a olhar pra alguém tentando e tu fala, poxa, essa pessoa tá em movimento.
poxa, essa pessoa tá tentando, dentro das condições de vida dela, Da fazer... história dela, da cultura dela. Ela tá tentando fazer, então deixa eu mandar um direct aqui, fulana, não vai por esse caminho, faz mais assim. E aí tu passa a ter uma crítica construtiva. E tu passa a olhar e falar, eu posso ser um catalisador do bem desse lugar. Se eu tô vendo que a pessoa tá perdida, sabe, liga pro fulano e falo, fulano, sei lá, vi um vídeo teu e senti que tu tava obrigado a fazer esse vídeo, como é que tu tá? Porque tá foda, diminui, cara, o que você tá precisando? Você tá tomando o quê? Você tá tomando... Mas acho que é justamente ter mais empatia mesmo, acho que falta mais, a gente ter mais empatia com o outro, e é isso, o outro tá fazendo pra você não concordar, acho que essa é a melhor coisa, chama no paralelo, não expõe, porque também tem isso. Sim. Né? E parece que a gente tá num momento agora de lacração, né? Eu preciso dar conta de todas as pautas, e eu preciso falar sobre todas as pautas, e me expressar sobre todas as pautas, e isso leva também a uma loucura, que quando você vê, você tá desconectado de você. Esse vídeo que você tá postando, você tá pela pauta, ou você tá pra lacrar, ou você tá pela pauta que é necessária debater? Né? A gente está se perdendo também nisso. Sim. Esse vídeo aqui é porque a galera tá falando disso e você tá querendo falar disso? Ou você realmente precisa falar disso? Foi um chamado do seu coração? Sim. Tem uma diferença? Eu acho que sim, mas daí eu já não concordo contigo, porque eu acho que existe um timing, né? Existe um timing da arte, né? Inclusive, a gente olha pro cinema, pro audiovisual, existe... questões de longa produção... Peraí, deixa eu até fazer essa pergunta, porque eu tinha separado... A roda do algoritmo. Bobeou, passou. Aqui, ó. Um criador digital que cria uma constância de trabalho diária de produção de conteúdo em busca de engajamento pode mudar de estratégia diariamente até encontrar o seu público, até encontrar a trend, até entender quais os assuntos são relevantes naquela semana a falar. O cinema, o teatro e as artes de longa produção, elas não têm tanta capacidade de se adaptar às demandas do público, às demandas dos assuntos da semana. A partir dessa reflexão, que é o que a gente chegou naturalmente, o que eu te digo? Hoje, eu entendo que existe uma constância desse canal de comunicação. Periodicidade, né? Que tanto se fala. Tem uma periodicidade pra Se eu for esperar que cada vez que o meu coração abra e eu me conecte, tem causas que eu me conecto, porque um minuto eu já consigo falar. Sim. Mas eu também passei por um entendimento que eu sou uma pessoa que acredito que tem muitos bons discernimentos pro mundo que eu acredito pro futuro. Sim. E eu acho que se eu der a minha opinião sobre essa caneca, se a caneca for eu acho que eu vou ter uma opinião a agregar. Mas... Vamos lá, só pra gente entrar nesse debate que é bom, assim, pra eu também tentar, que eu falei do coração, né? Você deu o exemplo da caneca. O que eu tô falando eu acho que essa questão da periodicidade, disso, de você ser dono dessa emissora, ter esse comprometimento com o seu público, eu acho muito importante. Mas o que eu tô falando é quando a gente tá falando de assuntos muito sensíveis. Não tô falando da caneca. Tá. Tem assuntos que são muito sensíveis hoje. A gente pode falar de racismo, de homofobia, de machismo, entendeu? Assim, a guerra. E para você falar de assuntos sensíveis, tem que ter preparo, tem que ter estudo, tem que ter pesquisa. Então é nesse lugar que eu estava falando mais. Sim. Cuidado para você não sair falando de um assunto sensível. Eu acredito entendeu? que... É nesse lugar. Eu acho que o teu olhar, ele é muito atravessado pelo jornalismo, que é a tua formação. Pra mim é muito claro. Não, pra mim é evidente que a tua jornada e o que te trouxe até aqui como ator passa por um olhar político sobre o que estou comunicando e qual a conexão que eu tenho. Responsabilidade para o seu lugar de fala. E aí eu sempre falo, falta lugar de escuta. É muito lugar de fala e pouco lugar de escuta. Sim, mas aí é que tá. Eu acho que existem cursos de escutatória, né? Há espaços onde somos receptores e precisamos aprender a ser receptores, mas quando falamos do Instagram e quando falamos da gente se comunicar ali, você é um emissor e você é uma emissora, né? Então, nesse sentido, é como o Jornal da Globo faz. Existem as pautas. É óbvio que tem pautas, por exemplo, a pauta LGBTQIA+. É uma pauta importante pra mim porque eu tenho um atravessamento familiar nesse lugar. Então, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu elaboro um pouco mais emocionalmente. Mas, por exemplo, quando eu vi o vídeo da menina que viralizou, que não tinha conseguido vender os ingressos, eu entendi. Isso é uma pauta, isso é uma viralização, e eu tenho alguma coisa boa pra dizer em relação a panfletos e cartazes. Então, eu acho que, de novo, a gente já falou de vários assuntos, seja CPF e CNPJ, seja arte e negócios, seja meu engajamento com a trend do momento. E, de novo, a gente chega num lugar
do teu equilíbrio, né? E acho uma coisa que realmente... Dos teus limites éticos. Mas eu acho que o que eu também quis dizer é a gente entender a nossa responsabilidade enquanto comunicador. É só isso. Se você consegue, se você tem ou sozinha, ou uma equipe, você falou do jornalismo, que você consegue pegar um assunto sensível daquele momento, que realmente você tem que falar, porque tá todo mundo falando e é necessário, porque realmente é necessário. Agora, e a responsabilidade? Porque existe uma coisa que está lacrando e existe a responsabilidade sobre você falar sobre aquilo que está lacrando. Senão a gente também fica só entre a gente, entendeu o que eu tô falando? Total. E o nosso meio faz muito isso, né? A gente fica, talvez, num lugar que eu sempre falo para os nossos alunos que é... Sai do achismo. Sai do eu acho isso, eu acho aquilo. Sabe, tu não acha nada. O que você quer dizer com isso? É isso. Sabe? Para Agora, além... me explica melhor. Exato. Tá. Da onde que vem? Mas é que me disseram, eu ouvi dizer. Não existe isso. Existe, no momento que tu te posiciona e fala, gente, eu em relação a isso me posiciono dessa forma, tu precisa saber como tu chegou até esse pensamento e até essa opinião. Então, eu acho que, assim como a gente falou do emburrecimento, existe um lugar que é, hoje todo mundo dá sua opinião, até chegarmos ao fato de termos que conter um movimento terraplanista. Exato. Então, já que estamos no momento que a gente chama de pós-verdade, né? Cuidado com as verdades que você toma como verdades. Isso que você tá falando é legal, porque o que eu enxergo é menos certezas e mais perguntas, sabe? Porque uma coisa é chegar sobre um assunto e falar... Olha, você já pensou que talvez isso que, você, né, que aconteceu em tal lugar tá mexendo com você para esse lugar? Do que tá mexendo nisso em você nesse lugar? Entendeu? Eu acho que é isso que falta, eu acho. Acho que até essa é uma função do artista e do comunicador. É provocar o debate e não trazer o resultado do debate. Sim, eu acho que a diferença é quando você quer... A diferença entre eu quero que você esteja nesse lugar e como eu vou fazer você chegar sozinho a esse lugar. Uhum. Boa. Então, acho que tem um pouco isso, mas eu não tiro o fato, por exemplo, que aqui dentro do Sexy Canvas, o André, por exemplo, é um cagador de regra, sabe? Ele é um cara que fala... Sabe, Godoy, desse jeito, abandona o Instagram, de verdade, bem na boa. Até tu com 40 anos, tu não vai tentar, entendeu? Vai fazer outra coisa, vai fazer um restaurante no Rio de Janeiro. Vai ser mais fácil pra ti do que tu burlar todas essas questões, sabe? Tu vai funcionar muito mais como um crítico desse mundo do que como um vender, arrasta pra cima, sei lá. A provocação dele é mais implícita, assim. Exato, você tá falando, porque... é uma provocação... incisiva, intrusiva e sem nenhuma, vamos colocar assim, responsabilidade afetiva. Porque tem gente que funciona assim, talvez. Exato, e porque isso vai te gerar... eu não sei, eu acho que aos poucos também eu fui aprendendo esse lugar, porque isso vai te gerar um impacto que tu vai falar, ai, Aline, quem disse que eu não posso? Ou qualquer coisa isso vai te gerar que talvez seja justamente o que tu tava precisando quebrar. Sabe, porque... Quebrar crenças é muito difícil. Então, às vezes, a gente precisa de uma coisa que nos atropele pra gente falar... Realmente, não era alguém me perguntando... Será que eu ia conseguir sair daquele lugar? Eu acho que são caminhos. Caminhos. São caminhos. Porque eu, basicamente, ainda prefiro esse caminho... Talvez por causa da minha história, por causa da minha criação, por conta disso. Eu ainda acredito nesse caminho da provocação nesse lugar. Até porque eu acho que o mundo tá muito estridente... muito violento, muito polarizado. Então, assim, ainda defendo isso. Mas é isso, são caminhos. Eu ainda acho que dá pra te chamar num lugar... né? Porque uma coisa, sabe o que acontece? As pessoas também, quando a câmera tá ligada e quando estão no palco dando uma palestra, tá todo mundo também com muito eletrificação, eletricidade. E aí essa escuta também fica meio torta. Talvez quando a gente desligar a câmera, a gente começou aqui antes de começar falando de relacionamento, da nossa vida pessoal, parece que a gente tá num lugar de uma escuta mais... Entende? Tô falando, né? Sim. Então, eu gosto desse caminho, mas ao mesmo tempo eu acho que assim, são responsabilidades, são funções, e vai ter a câmera, vai ter o palco, e isso deixa a gente corporalmente em outro estado. Agora, eu acho que a busca é como é que eu faço para estar nesse estado de prontidão, em um programa, com o apresentador aqui, mas também para deixar a minha escuta... Atenta, né? Porque senão é só cagação, né? Sim, eu acho que são caminhos e lugares diferentes. São lugares que nem eu te disse. Vamos tomar cuidado porque a gente é amigo. A gente vai entrar no papo de compadre aqui e a gente tem um público aqui. Então eu acho que também é a gente entender os momentos onde eu preciso sentar e escutar, onde eu preciso perceber,
os momentos onde eu preciso provocar, onde eu posso cagar uma regra pra ver, de fato, como aquilo movimenta a crença do outro e como o outro se movimenta na sua própria crença. E quando eu tô com a câmera ligada e tô, de fato, falando com alguém, e quando eu tô em casa tomando minha cerveja, sozinho, com alguém na intimidade, e eu posso estar num outro lugar de eletricidade, assim. Não, é muito isso mesmo. A nossa escuta, ela varia muito. O problema é que eu acho que... Problema não, é que por sermos comunicadores, a gente tem que dar muita atenção a ela, eu acho. Porque senão fica só lugar de fala, né? E não lugar de escuta. E pouco se fala no lugar de escuta, né? Talvez você escute mais porque você estuda muito também, que eu vejo isso. Sim. Tem mais um interesse por isso. Mas agora o mundo, acho, por conta das redes sociais, por conta de todo esse movimento, vem cá, deixa comigo, eu mudo pra você. Acho que ninguém muda, a gente vem cá, vamos junto. Que eu acho que é isso que você tá falando um pouco do seu caminho, do seu trabalho, que eu acho muito legal. Pô, vamos pegar aqui, vamos abrir aqui, ver seus monstros. Olha que legal, Gabriel, você viu? Pô, eu nunca tinha pensado. Sim. Porque eu acho que também me faz até pensar nessa queda dos líderes espirituais que estão rolando também. Galera... Ninguém vai salvar a sua vida. Ninguém vai salvar a sua Você é a vida. única pessoa que pode se salvar. A culpa não, entendeu? É de como você lida com esses gurus, entendeu? Só que a queda dos gurus é porque... O problema é que a gente acredita no guru. E o problema é também quando o guru acredita nele também. Aí ferrou. Aí... Acabou. E o problema é quando ele quer 7 virgens mais 8 e todos se matam no final. Aí o problema fica o buraco Nossa, quando eu vejo embaixo. esses documentários eu fico abismado. Teve um documentário, inclusive, que eu assisti, que fala dessas figuras que não eram exatamente o que diziam que eram, né? Ou elas vão se tornando outra coisa também, porque o poder também vai dando tanta... Corrompe. Talvez começa com a essência da cura e aí o poder, o fanatismo vai fazendo essa pessoa... Sim. Isso a gente pode fazer um paralelo até para a nossa profissão, né? As pessoas, voltando para quem acredita que é uma celebridade, eu acredito que eu sou muito maior do que todo mundo. Isso aí é... É um talento, é uma coisa nata. Não, o que eu tenho aqui é uma coisa divina. Tipo, não, amigo, calma. Porém, bora falar de tecnologia. Estamos entrando na era da inteligência artificial. Você falou tanto dos nossos corpos. O quanto isso vai impactar a vida de nós, atores? Vulgo, não sei se tu viu Indiana Jones. Vi. E Harrison Ford. Jovem. Gente, que loucura, né? Nossa, isso é um assunto tão novo e eu sou tão ruim, assim, de entendimento disso, mas realmente vai mudar muito. Eu quero entender como é que vai ser essa parte de monetização, assim. Quanto será que eu... Eu quero saber qual é a minha fatia desse bolo. O capricorniano, né? Eu quero saber quanto é que o Harrison Ford ganhou pra autorizar usar ele mais jovem, entendeu? Porra, então tá bom, pode usar aí. A questão que meu pai falava, olha, a minha parte eu quero em dinheiro. Pra mim essa sua resposta é um marco. Olha, de verdade, não sei pra onde vocês estão indo, mas a minha parte eu quero em dinheiro. É muito isso. Assim, o que eu tenho medo dessa parte tecnológica de inteligência artificial, você viu um caso de uma escola que uns meninos fizeram uns nudes de umas meninas. Foi um caso que saiu no Jornal Nacional também, uma violência para essas meninas absurda, que é justamente uns meninos hackers que manjam, pegaram e criaram nudes. E aí parecia que, entendeu? Que isso é um lugar que me amedronta, porque isso causa guerra, conflito, entendeu? A gente pode criar fake news de um jeito agora que não é só de matéria, né? Antes era só, eu sou da era da fake news escrita. Agora você pode colocar o fulano pra falar. E você falando também de nudes, eu pensando, meu querido, você está no Xvideos. Exatamente. Sabe que nosso problema não é isso. Não é mais sobre isso. Então eu acho que essa parte me amedronta. Agora, no nosso trabalho, eu só quero saber quanto eu vou ganhar pra usar, pra eu ficar em casa e usarem o meu corpinho e meu rosto lá. Godoy, o que você espera pro seu futuro? Amo essas perguntas potentes. Olha, o que eu espero, sendo bem romântico, é continuar trabalhando e em paz comigo mesmo. Porque eu acho que automaticamente, se eu tô bem, sabe, quem tá do meu lado também tá bem. Eu gosto de conviver com gente que busca também estar bem. Isso pra mim me interessa muito. Porque, de novo, o mundo tá muito louco, eu vejo um monte de gente batendo na cabeça, então eu quero caminhar com pessoas também que estejam nessa frequência, se é possível, e quando a gente tiver desviar o caminho dessa frequência, a gente se ajudar a voltar. Mas eu quero muito isso, eu acho que eu quero essa estabilidade financeira e emocional.
Você tá na Terra, você sabe disso, né? O planeta Terra aqui, assim, estabilidade financeira e emocional é tipo... É pedir muito? E vou jogar na Mega da virada do ano, que é 500 milhões. E com isso, me tornarei o maior coach. E vou querer 90 virgens em torno de mim, numa caverna, numa gruta de esmeralda. Não, mas esse trabalho, eu acho que pra mim, o que eu mais penso é esse trabalho, desse cuidado com a pessoa física que eu falei no começo. Eu fiquei na dúvida, quando você fala que você espera paz, vamos simplificar na paz, é porque a paz é algo que tu tá buscando ou tu acha que já considera que de 24 horas do teu dia, 85% tu tá em paz contigo mesmo? Ela tá mais Repete fora... a pergunta, desculpa. A paz que você falou agora, ela tá mais fora, ela ainda é uma busca ou ela já mora dentro do Godot? Não, eu acho que ela tá nesse... É isso, eu acho que ela fica caminhando. Tem hora que eu falo, nossa, olha, como querer menos me deixa em paz. É nesse lugar, entendeu? Olha como... Talvez não desestruturar, né? Não passei no teste da Xuxa, mas, pô, pintou outra coisa. É nesse trabalho que eu tô falando, dessa paz interior. Por isso que eu falo de paz interior. E óbvio que automaticamente é a paz mundial, mas é que eu acho que se todo mundo se preocupasse com a paz interior, a gente teria... Então, tipo, isso também é uma coisa que eu tenho pensado muito. Menos é mais também, sabe? Não tenho ambição... E ó que gostamos de dinheiro, falamos disso aqui, mas não é sobre ficar milionário. Assim, eu fui ver o filme do Mussum me pegou muito. Todo mundo tá falando, eu não Filmaço. vi. Que filmaço, assista um filme. Mas tem um momento ali que ele não tem tempo mais pra família e não tem tempo pra ele. E é justamente nesse momento que ele começa a cair no álcool e vai... E aí eu falo, cara, agora eu vejo meus pais, eu tô com 40, meu pai fez 70, minha mãe vai fazer 70 ano que vem. Sabe, eu quero tentar... Como é que eu consigo ser... E eu sou workaholic, isso que é foda. Mas como é que eu vou conseguir ser um workaholic, mas também me dando esse tempo? Olha pra gente marcar o podcast como foi complexo, né? Sim. Como tudo é difícil. Eu acho que o insight que o Godoy traz aqui, que é um insight muito importante, porque a gente tá num momento onde a gente fala de alta performance, onde a gente fala de correr atrás e fazer, e a constância do digital, do algoritmo. Mas se isso tudo tá tirando a tua paz, né? Se isso tudo tá te fazendo ter que tomar um remédio pra acordar, um remédio pra dormir, um remédio pra produzir... Burnout, que tá na moda. Então, alguma coisa de errado está com essas escolhas, né? Tanto que a gente fala, pra você ser uma pessoa que quer colocar a cara todo dia e ter a constância do digital, tu tem que estar muito conectado com o propósito do que tu tá dizendo, porque tu não vai aguentar, tu vai fazer 2 meses e vai parar. Então, assim, o menos é mais, ou esse lugar de, nossa, tem um lugar da minha paz que mora no meu querer menos, que é um lugar que é importante que a gente discuta. Eu sei que a gente... Dentro da nossa comunidade, a gente é muito mais um catalisador, uma adrenalina, uma motivação de vai. Todo mundo disse que tu não podia? Vai. Coragem pra ser sexy. Mas eu gosto sempre desses espaços e de pessoas como você, com jornadas como você, que trazem uma reflexão de, peraí, mas é isso que você quer mesmo? Uhum. E pra te ter o que você quer, você vai precisar pagar o preço da sua paz, da sua família... E não confundir também, que é uma coisa que você fala muito da jornada, né? A gente não começar a querer a jornada do outro, né? Porque também tem isso, rapidinho você começa a achar que você tem que ser igual àquele outro, que alcançou aquele sucesso. Mas talvez a sua jornada, ela tem outros objetivos também, né? Tem um lugar que é único de como tu chegou até onde tu chegou. E acho que justamente nessas conversas, né? Que eu também acredito que eu comecei a ver muitas pessoas... E conseguir identificar esse lugar de... Nossa, se você foi jornalista, tem algo na maneira como você olha o mundo que fala sobre essa responsabilidade do que você comunica. E por isso que pra ti não é tão simples abrir uma câmera. Porque tem todo um pensamento por trás disso. Eu também nunca tinha pensado isso. Você tá me fazendo pensar bastante. Vem um mundo. Imagina, não é pra ti, quando tu abre o Stories, vem um mundo de coisas que você pensa. E naquele momento que você abriu o Stories... Por isso que eu falei tanto de responsabilidade, né? Como se eu fosse um jornalista... Não dá pra ligar a câmera, não me preparei, pessoal, não dá. Exato, exato. É muito interessante mesmo, é isso. E depois de toda essa conversa, eu vou encerrar com aquela pergunta bomba. O que é ser ator? Foi quase a Bujanra e o Taz não provocações, né? O que é a vida? Eu amo. Eu acho que, vamos lá, difícil definir em uma frase de impacto, gostaria de, mas poderia soar até artificial. Mas eu acho que ser
Eu prefiro falar ser artista do que ser ator. Porque eu acho que o ator me leva muito ao ofício do ator que está atuando na peça ou na internet ou no cinema. Eu acho que o artista, o ser artista, eu acho que é isso que eu falei talvez bastante aqui, que é esse olhar para o macro e para um social, para um individual. Eu acho que é essa responsabilidade, palavras que eu usei também bastante aqui, essa responsabilidade pela palavra, porque o artista tem um compromisso com a palavra, e acho que a palavra está sendo muito dita, e estamos perdendo um compromisso com o que você está falando. Você está ouvindo o que você está falando? Né? Então, acho que ser artista, talvez estou tentando chegar em uma frase, é ter responsabilidade e comprometimento pela palavra que você expressa ao mundo. Uhul, Foi bom? foi bonito. Foi bom, cheguei, nunca tinha pensado, mas acho que é isso. É bonito porque isso também te coloca num lugar que fala muito sobre a tua jornada. Porque a palavra, né, a gente vem do teatro. E os textos, os roteiros, né? No momento que eu estudo um roteiro para te entrevistar, são palavras, são pensamentos, existe todo um pensamento dramatúrgico, todo um lugar que, por exemplo, na minha formação com a dança, eu falei, nossa, a palavra não alcança certos lugares. O corpo alcança lugares que a palavra não alcança. Isso. E aí eu comecei a ver que são linguagens. E é essas linguagens que tu passou na tua jornada que conseguem fazer a tua definição de quem tu é. Então, no momento que eu te pergunto o que é ser ator, e tu fala, não, eu sou muito mais do que um ator. Eu sou um artista e me interessa muito mais falar sobre artista do que sobre o ator. Olha. Isso já diz alguma coisa sobre quem tá aqui na minha frente. E é um privilégio poder ter você aqui e poder também ter uma relação de carinho, de amizade. E quando eu pensei em te chamar, mais do que toda a nossa trajetória e o que eu te acompanho, é porque eu não tinha dúvida de que o nosso papo ia ser profundo e importante para quem tá nos assistindo. Porque eu sei que você é um provocador de muitas coisas que a gente fala. E essa provocação também me interessa. Porque se eu ficar só falando A, e não trouxer alguém pra falar, e o B? Uhum, E o C? Uhum. Eu não tô formando pessoas pra ter um pensamento crítico, né? Então... eu adoro, também adorei. E como eu te disse no começo, eu acho que esse tipo de troca é o que mais a gente tá precisando, assim. Eu fico te acompanhando pelas redes sociais, muitas vezes só pelas pílulas do seu programa, mas eu via que tinha uma palavra e um tempo, e uma fala, e uma colocação, que eu falei, nossa, deve ser uma delícia debater com ela. Entendeu? E é nesse lugar, entendeu? Que me chamou, né? E fico feliz que você também está em movimento. Porque eu acho que isso é o mais importante. Porque senão o nosso lugar de ser artista, a gente enlouquece, né? A gente precisa se comunicar. E aí a gente fica encontrando maneiras. E eu acho que você está encontrando maneiras, assim, lindas. Porque muitas vezes, já falei muito isso para colegas que às vezes estão mais no teatro, que ficam olhando a minha jornada na TV. Eu falo, cara, muitas vezes... o tempo que eu passo gravando uma novela não atravessa o que em 2 horas com um convidado atravessa num programa como esse, entendeu? Porque aqui é um atravessamento e uma troca que a gente vai. A novela eu sou fã, mas é quase um parque de diversões. Sim. Eu vou lá me divertir, eu não tenho tempo de atravessar, né? Então acho que é muito legal você ter esse espaço e esse tempo aí pra gente trocar, né? E eu acho que você nos emprestou hoje a tua cosmovisão de mundo, sabe? E esse lugar de tu falar, não, pera, eu sei, eu gosto muito dessa reflexão, né? O que é arte, o que é entretenimento, onde tá a economia criativa, o que é indústria, o que é provocação, o que é Marina Abramovic no meio disso tudo. Sabe umas coisas assim que você fala, onde é que eu tô? E eu gosto porque você é um cara que realmente... não, aqui eu vejo que é diversão. Não, aqui eu vejo que é provocação. Aqui eu vejo que tem um limite que tá extrapolado, onde tá mais pelo lucro do que pela... o roteiro, pela história. Pela história. Pela palavra. Então eu acho que são essas as reflexões que a gente precisa fazer. É o momento que tu começa a ter consciência de classe, onde tu começa a ter consciência do teu capital social, capital cultural, capital erótico, capital intelectual que tu carrega. E quanto essas coisas, elas dizem sobre quem você é.
E eu acho que pra gente não consegue terminar nunca. Não. Jura que vai terminar, jura. Mas eu acho que nós que somos freelas, a gente fica pingando de trabalho em trabalho, muitas vezes você faz 2 ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo. Eu acho que é isso, essa inteligência emocional de entender qual é o trabalho do momento. Porque senão a gente vai sempre ficar sofrendo. Sabe, você chegar no trabalho e falar, tá, esse é assim? Tá. Então eu vou lidar desse jeito. Esse aqui é assim, pô, esse aqui eu vou mergulhar, porque esse aqui tá me dando espaço de mergulho. Entendeu? É ter essa sensibilidade, porque para não ficar É uma sensibilidade buscando o ideal. A questão de ficar só buscando o ideal. E porque tem um lugar que eu falo pros mentorados que é os papéis. Eu não é à toa que eu chamo atores aqui. Tu deixou muito claro agora. Tem papéis. Papéis que eu tenho na vida. Eu entro num trabalho, eu tenho um papel ali. Não só o personagem, mas um papel naquela estrutura daquele trabalho. Então você, quando tá em casa, você tem papel como mulher, como mãe, como filha. Você tem um papel com o teu time comercial, você tem um papel quando você abre um Instagram. Então, são diferentes personagens que você Tem que lidar. tem que lidar. E quanto você gasta de energia com cada um. Porque muitas vezes tem um lugar que você não precisa gastar tanta energia. Exato, é a Vai lá sensibilidade de tu vai mais, entender o que naquele momento estão esperando de você e o que você quer dar para aquele lugar, né? Muito obrigada. Adorei. De verdade. Muito. É bom. Obrigado. É bom ter pessoas Vou que te trazem reencontrar. esse lugar. Que bom. Esse tipo de discussão, esse nível de discussão.